Depois da diplomação, o PT volta com foco total na tramitação da PEC do estouro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir com os líderes dos partidos amanhã para definir o calendário de votação da proposta. Quem tem as informações da tramitação dessa proposta é a repórter Caroline Rosito. Boa noite, Carol. Diga aí pra gente quais são as novas informações. Oi, Felipe. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha só, apesar da PEC já estar na pauta, então, de votação aqui da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou nesta segunda-feira uma mensagem aos parlamentares, por meio da Secretaria-Geral da Mesa aqui da Câmara, informando que ainda não há uma data definida para análise e votação dessa proposta. Antes de começar, de fato, a analisar isso dentro do plenário da Casa, Lira quer, então, como você lembrou, conversar com os líderes partidários, uma reunião que sempre acontece às terças-feiras para definir melhor esse calendário. Provavelmente, se essa votação vai ficar lá para quarta ou quinta-feira ainda desta semana. Nos bastidores, a gente sabe também que o presidente da Câmara deve aguardar ou pretende aguardar um julgamento lá no Supremo Tribunal Federal que está analisando a constitucionalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Julgamento que começou na semana passada, foi interrompido e deve ser retomado, então, nesta quarta-feira, o que pode, então, travar ou atrasar um pouco mais a tramitação aqui na Câmara, na avaliação de alguns parlamentares. Lira também deve definir, a gente tem que ficar de olho nisso, em relação ao relator desse texto. Nos bastidores, a CNN apurou também que os deputados Celso Sabino, que é o presidente da Comissão Mista de Orçamento, e também Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, são os principais cotados para a relatoria desse texto. Bom, como é que vai funcionar, de qualquer maneira, a tramitação desse texto aqui na Câmara? Diferente do que a gente acompanhou lá no Senado, a ideia, líderes ali, apoiadores do presidente eleito Lula, conseguiram pensar essa PEC, anexar essa PEC a uma outra proposta, que já está com um andamento mais acelerado já dentro do plenário da Casa, isso tudo com o objetivo, claro, de dar agilidade a essa matéria e que também se trata ali de uma proposta semelhante em relação a despesas fora do teto de gasto, especificamente em relação a instituições de ensino. Bom, não agradou muito parlamentares do atual governo, que hoje, inclusive, apresentaram alguns recursos para, então, pedir para que essa PEC, de fato, não seja apensada, que é a medida regimental, a manobra regimental que foi feita, alegando que essa manobra, essa medida atrapalha a discussão aqui dentro da Câmara dos Deputados. Eles queriam que, de fato, esse texto passasse por uma CCJ, também uma comissão especial, como aconteceu lá no Senado Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha sinalizado que sim, iria dar agilidade a essa tramitação, até nos bastidores, acordo ali diretamente feito com o presidente eleito Lula, para que isso acontecesse já direto aqui no plenário. Por enquanto, então, a gente segue com essa indefinição em relação à expectativa do início da votação da PEC da transição no plenário da Câmara. A gente fica atento à reunião de líderes que está marcada para amanhã, que deve, de fato, definir os rumos dessa proposta aqui na Câmara. Viu, Felipe? Eu volto com você. Muito obrigado, Carol. E enquanto o texto tramita na Câmara, o relator da PEC no Senado, Marcelo Castro, já divulgou uma tabela detalhada da distribuição dos 145 bilhões de reais no orçamento. Raquel Landim está aqui comigo e traz os detalhes. Diga, Raquel. É até um pouquinho mais de dinheiro, Felipe. Aliás, vários bilhões a mais. Vou pedir a minha primeira tela. A PEC do estouro, ela está liberando recursos a mais no orçamento de três formas. Esse reajuste no teto de gastos, que são 145 bilhões a mais. Despesas extraordinárias, que é a arrecadação extraordinária que o governo tem, outros 23 bilhões. E ainda as cotas esquecidas pelo contribuinte ali do PIS/PASEP, que pode liberar outros 24 bilhões. Nós já sabemos, já tem uma tabelinha detalhada sobre esses 145 bilhões, temos algumas pistas, alguns dados já confirmados de para onde vão esses 23 bilhões e esse aqui, a gente ainda não tem nem ideia. Na segunda tela, vou detalhar um pouco para vocês os principais destaques dos 145 bilhões. A maior parte, claro, vai para o Ministério da Cidadania, que agora vai se chamar Desenvolvimento Social, para aumentar os recursos do programa Bolsa Família, 75 bilhões de reais. Recursos também para a saúde, 22,7 bilhões, para a educação,
outros 11 bilhões de reais. O desenvolvimento regional, e aqui estamos falando do programa Minha Casa Minha Vida, uma das bandeiras das gestões petistas, 9 bilhões e meio de reais. O reajuste do salário mínimo, promessa de campanha de Lula e de Bolsonaro, vai consumir quase 7 bilhões de reais. E ainda temos aqui o que eles chamaram de encargos da União, que são recursos para o Pronamp, um programa de apoio à pequena empresa que Bolsonaro criou na época da pandemia e nunca mais desapareceu. Na segunda tela, vou trazer para vocês duas pistas, duas informações já confirmadas de para onde iriam os 23 bilhões de reais de receitas extraordinárias. Desse dinheiro, 10 bilhões vão para o DENIT, é o Departamento Nacional de Transportes, para você fazer aí manutenção de rodovias e outras obras, uma área bem complicada, onde já teve vários casos de corrupção. E mais 1 bilhão de reais para Codevasf. A Codevasf está na raiz aí do orçamento secreto, por onde os recursos, a maior parte dos recursos das emendas parlamentares é distribuída. E acho que ainda temos... essa é a última, tá ali. Está muito bem explicado didaticamente aqui por Raquel Landim. E vem cá, Raquel, o Cidadania que você mostrou ali com 75 bilhões de reais, que você chamou também de desenvolvimento social, é o ministério, é a pasta que está em disputa pela Simone Tebet? Sim, é essa pasta. Dá para entender o tamanho da disputa, é um orçamento muito grande, olha, maior do que os outros, a gente está vendo aí na lista. É essa pasta, a senadora está hoje no Mato Grosso do Sul, amanhã chega a Brasília. Vamos ver se ela vai conseguir emplacar este cargo, né? O PT está bastante resistente em ceder uma pasta tão forte para ela. A gente pode observar, está tendo muita disputa entre os partidos, tem muita reclamação na frente ampla de que o Partido dos Trabalhadores está destinando mais recursos aos ministérios que tendem a ser ocupados por petistas, mas como ainda não temos a definição de todos os ministérios, ainda não dá para avaliar. Eli Beltrão, como é que você vê essa distribuição de verbas bilionárias pelos ministérios, o número dos ministérios agora com o governo eleito Lula? Bom, a gente está vendo que querem acomodar todo mundo da frente ampla, já estamos falando de 30, não sei quantos ministérios e tal. Acho que isso tudo é muito ruim. O fato, eu queria falar sobre as consequências dessa PEC até agora. O mercado acionário brasileiro já perdeu 2 PECs e meia, 500 bilhões de reais de valor de mercado. A Petrobras sozinha é uma PEC perdida. Caiu perto de 200 bilhões de reais de valor de mercado. Ou seja, como não está se dizendo, Felipe, de onde vão ser tirados esses recursos, qual é a fonte desses recursos, né? Porque não querem cortar despesa. No Brasil não aguenta mais aumento de imposto, então não sei se eles já estão falando em aumento de imposto, que tipo de aumento de imposto, não estão falando nada, na verdade. Então, o que está mais ou menos o mercado dizendo é o seguinte, a maior parte desse dinheiro gasto a mais de estouro vai vir de ir ao mercado e tomar dívida, o governo tomar mais dívida. E esse é o número principal que o mercado financeiro olha, e por isso que tem caído tanto. E hoje caiu para burro, a gente vai falar mais, imagino. É a trajetória da dívida do governo, da dívida bruta do governo, que deve encerrar o fim desse ano em queda em relação ao governo anterior, a primeira vez que um governo diminui a quantidade de dívida pública há muito tempo, e o mercado já está precificando, olha, vai sair de 74% do PIB no fim do ano para algo que pode chegar a 80% e em cenários mais desastrosos, 90%, que seria uma sinalização muito grave de uma possível insustentabilidade da dívida e, portanto, não dá para sustentar esses programas e tal. Lucas Belanza, agora sim, como é que você vê a sustentabilidade dessa PEC, desse impacto fiscal, a distribuição dessas verbas? O Brasil consegue sustentar tudo isso que está sendo gasto? Eu tenho as mesmas dúvidas do Hélio, nós já estivemos aqui comentando a irresponsabilidade fiscal na gênese dessa proposição de PEC, furando um teto que na verdade já foi furado, mas intensificando, dobrando a aposta.
E eu achei muito interessante a sua ressalva, Felipe, em relação a Simone Tebet, o montante da verba do Ministério que ela está de olho. É só quem é muito emocionado para achar que havia um grande espírito democrático, um desejo de salvar a democracia brasileira da ditadura bolsonarista por trás desse apoio da Simone Tebet ao presidente eleito Lula. Eu só queria, se você me permite, voltar um pouquinho à pauta, só registrar que essa PEC, que aumenta o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, como foi mencionado pelo Felipe, embora realmente tenha havido um aceno a essa PEC por algumas pessoas, algumas figuras ali do movimento bolsonarista no atual governo, essa PEC é de 2013, ela foi proposta pela Luísa Erundina do PSOL, só para deixar isso bem claro. O que eu acho interessante é que a gente vive num país, a discussão pública caminha nesse sentido, em que eu posso questionar, eu posso duvidar de qualquer religião ou filosofia do mundo, eu posso questionar Deus, eu posso questionar a minha própria existência, mas eu não posso questionar o Estado de Direito, as instituições, o TSE e as eleições de 2022. Obrigado, Lucas. Só constatando que os ministérios com maior verba, eles sempre foram, evidentemente, disputados. Eu estava apenas registrando isso, que eles estão sendo disputados nesse momento. A sua crítica também, você tem toda a liberdade de fazer, a senadora Simone Tebet. E você, Felipe Pena, como é que avalia essa tramitação? Há receios aqui manifestados pelo Lucas, pelo Hélio, pelo mercado, em relação ao impacto fiscal, em relação ao eventual aumento da inflação, aumento da dívida. Como é que você vê esse cenário? Eu acho que é bem legítimo que todos tenham preocupação com a questão fiscal. Não se pode dissociar nenhum programa social da questão fiscal. Por isso, tem aí a contrapartida de uma nova âncora fiscal até agosto, que seria durante um ano, e agora o novo ministro da Fazenda, que vai ser o Haddad, tem até agosto para passar isso no Congresso. Então, é uma PEC, é uma maioria simples que precisa, mas ele vai ter que dar essa âncora fiscal. Então, isso está contemplado na PEC. É importante ressaltar duas coisas que vocês mencionaram durante o debate. Primeiro, sobre esse ministério, eu anotei os números que a Raquel mencionou, os 75 bilhões que vão para o Ministério da Cidadania, que vai se tornar Desenvolvimento Social e que deve ficar com a Simone Tebet. E aí vem essa indagação de que seria por aí que a Simone Tebet teria apoiado a candidatura de Lula no segundo turno, e não me parece justo com alguém com a trajetória da Simone Tebet que se atribua isso a ela. Além disso, tem uma outra consequência do ponto de vista da comunicação, porque eu realmente não consigo, Felipe, imaginar que qualquer um que seja o ministro do Desenvolvimento Social acabe sendo enxergado pela população como o pai do Bolsa Família. Porque sempre na cabeça da população, eu estou falando do ponto de vista da comunicação apenas, o pai do Bolsa Família ou a pessoa associada ao Bolsa Família vai ser sempre o presidente Lula. Não importa quem esteja no Ministério do Desenvolvimento Social e toque o Bolsa Família. Isso me parece uma constatação bastante óbvia. E com relação à afirmação do Lucas de que não se pode contestar o Estado Democrático de Direito, não se pode mesmo. O Estado Democrático de Direito é a base de tudo e ele não pode ser contestado, ele não pode ser vilipendiado. É a nossa instância máxima de proteção, é o que a gente tem que proteger realmente. Eu tinha um professor na faculdade, na graduação, Drauzio, era um professor de filosofia, não era o Drauzio Varela, aliás, foi meu professor e do Márcio Gomes, que daqui a pouco vai te suceder aí no programa, nós fomos da mesma turma, e ele tinha uma frase que sempre repetia nas aulas dele, o Márcio Gomes talvez lembre, ele dizia, não se pode normalizar o grotesco, porque ao normalizar o grotesco, a gente normaliza a barbárie, e a barbárie é exatamente o contrário da civilização. Acho que nesses 4 anos a gente normalizou muita coisa grotesca, e ao normalizar esse grotesco, como dizia o caro professor Drauzio de filosofia, a gente normalizou uma barbárie, ficamos muito longe de ter uma sociedade saudável. Foram 4 anos, mas 4 anos muito tensos para todo mundo. Eu acho que uma parte da população está muito cansada dessa barbárie, dessa violência política, de tudo que a gente passou nos últimos 4 anos. E por isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto, que eu acho que Tarcísio Gomes de Freitas, sendo governador de São Paulo, assume o lugar de Bolsonaro na liderança da direita no Brasil, por ser alguém muito mais civilizado e com a capacidade de aglutinação, de raciocínio e de implementação de políticas à direita muito mais eficaz do que aquele que ocupou a presidência nos últimos 4 anos.